Redenção, o que significa isso? Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal Teologia em Tela. Aqui é o pastor Wenderson e eu gostaria de convidar você a se inscrever nesse canal. Por favor, se inscreva no canal, nos ajude, fortaleça aí o nosso conteúdo, dê aquele joinha, aquele like para nos ajudar e também compartilhe o vídeo, tá bom? Porque aqui nós temos conteúdo de cunho bíblico e teológico para sua edificação espiritual. Olha, hoje nós vamos trazer conceitos sobre a questão da redenção, né? Esse conceito aqui vai ser um conceito tanto devocional quanto também teológico, né? Vamos trazer mais para o lado devocional para que a gente possa ter facilidade para aplicar esse conceito no nosso dia a dia, né? Tanto na sua vida particular como naquelas pessoas a quem Deus te levar a abençoar. A palavra redenção quer dizer comprar de volta, trazer de volta, né? Vem da origem da palavra remir, e tem essa ideia. E por que, né, a Bíblia vai usar esse termo e essa palavra? Bom, essa palavra, de uma maneira assim mais interessante para você olhar historicamente, ela é retirada do lado do mercado, né? Ela é retirada do mercado comum e tal. Principalmente mercado de escravos que existiam naquela época, né? Mas no conceito do Antigo Testamento, escravos que eram formados a partir de despojos de guerra, né? Uma nação invadiu uma outra nação e a nação que era derrotada, ela era subjugada. Muitas das pessoas que ali estavam viravam escravos e escravas, né? Então, eles tinham um dono, essas pessoas tinham um dono, uma pessoa que tomava posse delas, né? Havia algumas situações onde os escravos seriam libertados mediante pagamento, né? Algumas pessoas, por exemplo, compravam os escravos justamente para poder trazer libertação, trazer cura, fazer com que aquela pessoa fosse, vamos dizer assim, tivesse uma vida de liberdade, uma vida onde ela pudesse ser exatamente o que ela sonhava em ser, enfim, para ela ser livre, tá? Então, por exemplo, você fazia parte de um país, o seu país foi derrotado e você foi levado cativo e acabou se tornando escravo de alguém. E aí uma boa pessoa, talvez um conterrâneo seu, ou então alguém mesmo de lá, viu você, achou que você não merecia passar por todo aquele sofrimento, por toda aquela escravidão, via que nos seus sonhos não era aquilo que você queria ser um empresário, alguma coisa na vida e tal, e essa pessoa, com compaixão de você, compra você, do seu dono, paga o preço que foi estipulado, te compra e te traz para ele. Só que ao invés dele te escravizar, ele te libera, ele te liberta, né? Então ele pagou o preço da sua servidão e te libertou. Agora você não é mais escravo. Essa palavra, né, a grosso modo, ela se origina desta ideia, desse conceito. Alguém que vai lá e compra o escravo e liberta ele. E torna ele livre, né? Por quê? Por misericórdia, por paixão, por amor e etc. Quando a Bíblia diz que em Cristo nós temos a nossa redenção, é porque ele olhou para nós, viu que nós éramos escravos do mundo, escravos de Satanás, escravos do pecado, e que havia um preço a ser pago, né? E a moeda que deveria ser paga era o sangue, era a morte. E Jesus morreu para poder pagar o preço que foi cobrado, que foi estipulado. E aqui eu estou falando com relação a uma espécie de mercado espiritual. Jesus morreu, derramou seu sangue puro, carmesim, um sangue precioso. Quando tem essa expressão sangue precioso, tem essa ideia de um valor monetário impagável, e te comprou para ele, te comprou de volta e te trouxe de volta aquilo que você deveria ter sido lá no passado, antes de ter sido levado em cativeiro. Ou seja, Deus nos criou para sermos livres, Deus nos criou para sermos abençoados, Deus nos criou para abençoarmos, para dominarmos sobre toda a natureza. No entanto, perdemos essa convicção, né? Perdemos essa liberdade, nos tornamos escravos por conta do pecado que cometemos. Ele olhou para esse mercado de escravos tão abundante, decidiu pagar o preço para nos comprar para ele de volta. Hoje nós pertencemos a ele. E aí, quando nós chegamos debaixo da proteção dele, ele fala assim: já não vos chamo mais de escravos, chamo-vos de amigos, de irmãos, de família de Deus. Vocês agora são livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque em todos os âmbitos, por exemplo, a gente falou a questão da justificação, o que significa justificação. Tem vídeo aqui no nosso canal sobre a justificação, vou deixar um card aqui para você poder ver. A justificação
é perante a lei, é uma linguagem metafórica a respeito da lei. Diante da lei de Deus, nós somos condenados. Mas o preço foi pago. A condenação era a morte, né? Era a pena de morte. Jesus pagou a pena de morte. No caso da redenção, está trazendo a linguagem de um mercado de escravos. E o preço a ser pago não é em dinheiro, é também sangue. O sangue precisa ser derramado e nós somos comprados de volta para sermos libertos. De maneira que agora você não pertence mais a si mesmo, as suas ações, os seus desejos, as suas vontades, elas não podem mais ser embasadas apenas nos seus sonhos, nos seus planos. Muitos dos nossos sonhos, dos nossos planos, das nossas vontades contrariam os sonhos de Deus, contraria os planos de Deus, contraria a vontade de Deus. Muitos dos nossos desejos são terrenos, carnais, limitados, maus. Então nós precisamos passar um filtro e entender o que realmente nós queremos, porque Deus não desconsidera os nossos sonhos, nossos desejos, nossos projetos, nada disso é desconsiderado por Ele. Pelo contrário, Ele quer nos abençoar, mas Ele quer nos abençoar com a sua boa, perfeita e agradável vontade. De maneira que, quando a Bíblia fala sobre a questão da redenção, a única coisa que eu quero que você entenda, que é o conceito mais básico, o conceito mais importante, a ideia mais interessante que você precisa fixar é: fui comprado. Um preço foi pago. Não pertenço mais a mim mesmo. Agora eu sou de Deus. E se você parar para pensar, você é de Deus 2, 3 vezes, né? Um monte de vezes você é de Deus. Podemos considerar pelo menos 2. A primeira, porque Ele te criou. A segunda, porque Ele literalmente te comprou de volta para Ele. Você era dele, se perdeu por causa do pecado e foi comprado de volta para Ele. E agora Ele olha para você e diz: você é livre, porque eu te redimi. Você passou pelo meu projeto de redenção. Você não precisa mais ser escravo do Satanás. Então, toda vez que alguém te acusar, toda vez que um pensamento ruim vier sobre a sua vida, você é um fracote, você é isso, você é aquilo, você não consegue, você não pode, você não deve, pensa bem sobre quem está falando isso na sua mente. Às vezes pode ser o Satanás, às vezes pode ser você mesmo com as suas limitações, pensando: eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, e não vai funcionar, não vai fluir. Se Deus te comprou para Ele, é porque Ele tinha um plano bom para você. Se ele ia pagar um alto preço, um valor tão caro, tão absurdo, que foi a morte de Jesus na cruz, para você ser um Zé Ninguém, para você ser um Zé Mané, para você ser um escravo e não ter vida nenhuma, para você ter dificuldades aí financeiras, ter dificuldades emocionais, viver uma vida a pão e água, viver uma vida de carência emocional. Deus não te comprou de volta para isso. Sabe? Ele te comprou de volta para você ser aquilo que Ele planejou desde o início. Então, pensa um pouquinho. Abra mão, vale a pena. Às vezes as pessoas têm medo, mas deixa eu te falar. Abra mão de todas as tuas vontades. Sim, abra mão de todas as tuas vontades. Entrega tudo para Deus. Porque aquilo que for bom, Ele vai trazer de volta para você. E se tudo que você tem sonhado, pensado, é prejudicial, é ruim para você, Ele vai te dar coisas muito maiores, muito melhores. Você vai ter riquezas, sonhos, planos, maravilhas muito maiores e melhores do que você jamais pensou ou sonhou. Ele não te comprou para poder não investir em você. Toda coisa que Ele fez, todo investimento, toda compra que Ele fez é pensando no investimento. Ele quer você para Ele. Ele te ama. Ele te ama de uma maneira tão grande, tão intensa, que foi capaz de entregar o seu filho unigênito para morrer no seu lugar, para morrer no meu lugar, tá? Então você foi comprado, um preço alto foi pago. Por isso, se inscreva nesse canal, se inscreva nesse canal, deixa um joinha, curte o vídeo, tá bom? Compartilha com seus amigos e eu vou deixar alguns vídeos aqui para você continuar com a gente. Por favor, assista mais conteúdos. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.